Alô, Natinha, quero o próximo tema que a galera escolheu, hein? Ó, o William mandou aqui, William, a gente tá em sintonia, hein? Ele falou, vamos falar do Guerreiro? Vamos, chegou a hora de falar dele. Guerreiro decisivo foi o tema escolhido pela galera. Já manda aí a participação de vocês, o que vocês estão achando do Guerreiro? Ele retomou o bom futebol? Hashtag jogando em casa. É legal demais, agradecer a audiência da galera. Terça-feira a gente recebeu aqui o Rodrigo Caetano, homem forte do Flamengo, programa voando aí na audiência. E o Guerreiro naquele dia foi eleito o craque da rodada, hein? Tá numa fase ótima o atacante rubro-negro. É a melhor fase do Guerreiro nesse período aí rubro-negro? Monique Danello conta muito mais pra gente. Chega mais, pequena gigante. Depois de marcar gols importantes contra Corinthians e Atlético Mineiro, Paulo Guerreiro voltou a dar entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu. O peruano tem 8 gols no Campeonato Brasileiro, 5 em partidas que o Flamengo estava perdendo e 2 em jogos que estava empatando. O atacante reconhece que a fase é boa, mas é também reflexo do bom momento do time. Sim, acho que os gols vêm conforme o time está trabalhando, né? Você faz o espaço e eu consigo fazer os gols, ou eu faço espaços, crio espaços para meus companheiros fazerem um gol, né? Como eu te falei, é um conjunto, é um grupo, é um sistema do jogo e através disso a gente está trabalhando para conseguir fazer os gols. A gente cria, às vezes o centroavante não consegue fazer o gol, mas cria o espaço para que o meia, o atacante por fora faça o gol, né? Então é um trabalho em time e isso é o mais importante, né? Então acho que o time encaixou bem, né? No começo do ano estava um pouco difícil, né? Porque o time teve muitas mudanças de jogadores, de sistema de jogo, né? A chegada do Muricy, depois trocou para o C. Então, ao final de contas, encaixou bem. Em 2016, Guerreiro tem 17 gols com a camisa do Flamengo e falta apenas um para igualar 2013, quando ainda jogava pelo Corinthians. O atacante acha que é cedo para avaliar a temporada, mas admite que a relação com a torcida melhorou. Os rubro-negros agora têm um pouco mais de paciência. Não escuto isso, eu tenho que fazer eu mesmo ver que eu posso melhorar, que eu posso fazer dentro do campo, né? Todo mundo sabe que eu sou centroavante e eu tenho que esperar cruzamentos e enfiadas de bola de meus companheiros, né? E às vezes não tive tantas oportunidades assim para fazer o gol, mas eu sei que a torcida às vezes se desespera por isso, por eu não fazer um gol, mas como eu te falei, é do jogo, é assim. Eu espero seguir tendo essas oportunidades de gol, de chances para fazer gol, porque sei que é uma alternativa boa, como eu criar espaços para meus companheiros também fazerem gol, né? E tu falou, sim, sou um jogador muito visado, não só por os torcedores, sino também por os zagueiros também, que marcam muito. Então, às vezes eu crio espaço para meus companheiros entrar, porque às vezes eu recebo a bola e eu não consigo virar, porque tem uma marca bem atrás. Então eu consigo fazer a tabela, a que meus companheiros mexam um pouco com o sistema defensivo deles, né? Isso que a gente tem que procurar um pouco mais. O treino de hoje, mais uma vez, foi fechado. Everton voltou a treinar com bola, mas não estará à disposição para o clássico de sábado contra o Botafogo. Direto do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, Monique Danello para os canais Esporte Interativo. Legal, Monique. Guerreiro vivendo uma grande fase, maior artilheiro da história da seleção peruana. O que ele fez no Corinthians não vai ser apagado nunca na história, né? Gol do título mundial, gol na semifinal também no Mundial. Que lindo ver você falando né? isso. Que lindo. Mas põe na tela aí o quanto ele tem sido decisivo no Flamengo. Que é de fato a melhor fase dele rubro-negra, né, Vitão? São 17 jogos, 8 gols. Como assim ganhando? Ah, marcou em uma vitória, marcou em 2 empates e marcou em 5 empates, em 5 derrotas. Não é isso. Ele marcou em momentos em que o Fala estava perdendo. Uma vez ele marcou com o time ganhando, 2 vezes ele marcou o time estava empatado e 5 vezes com o time perdendo. E aí ele foram 7 pontos para o Flamengo de maneira direta. E além disso foram 3 assistências já no campeonato, fazendo gol nos últimos jogos. Marcou gol ali contra o Corinthians, marcou agora no empate contra o Atlético Mineiro, gol importante no finalzinho. Pra você já é a melhor fase dele no Flamengo, Vitão?
Ele que começou muito bem, né, também. Começou fazendo muitos Ele gols. começou muito bem assim que ele chegou. E depois aquele time, e aí ele falou do coletivo ali, aquele time não ajudava muito ele, o time era muito bagunçado. Depois ele emendou ali aquela falta de sequência, hora por lesões no tornozelo, e aí ele criticou demais a estrutura do Flamengo. Hoje isso não é mais um problema. Hoje a estrutura do Flamengo, aqui me parece, e os nossos repórteres dizem que é uma estrutura, se não é excepcional, é muito boa, ou é no nível que tem por aí. E o time melhorou também, ele ia melhorar. Agora, você tem então, possivelmente essa talvez seja uma boa fase. E a falta de sequência que eu estava falando, uma hora muita lesão no tornozelo e a outra toda hora servir na seleção peruana, que cada vez que ele vai são 2 jogos, então são quase ali 7, 8 dias que ele fica fora, aí tem a volta, ele nunca volta, enfim. Agora, quem contratou o Guerreiro esperando um artilheiro de 1 gol por jogo, errou. Porque o Guerreiro não é e nunca foi um atacante de 1 gol por jogo. Nunca foi. Eu tenho aqui as médias, deixa eu só pegar aqui. A melhor dele no Brasil, a Monique falou ali, 2013, 18 gols pelo Corinthians. Mas eu vou falar de média. O Guerreiro, no Bayern de Munique, tem média de 0,28 por jogo. Se a gente colocar aí, né, são 3 gols a cada 10 jogos, arredondando. No Hamburgo, 0,27, 3 gols a cada 10 jogos. No Corinthians, 0,41, 4 gols a cada 10 jogos. E no Flamengo, eu tenho esse número aqui, é de setembro, números apurados pelo Futidados. Deve ter aumentado um pouquinho. Em setembro era 0,34, agora deve ter aumentado um pouco. Então, vamos supor que ele esteja no nível do Corinthians, 0,40, que daria 4 gols a cada 10 jogos. Então, se alguém contratou o Guerreiro achando que o Guerreiro ia fazer 1 gol por jogo, o errado não é o Guerreiro. O errado é quem contratou. Porque não sabia, era só pegar. A média de gols do Guerreiro na carreira é 0,32. Ou seja, ele joga 10 vezes e faz 3 gols. Isso é a média da carreira dele. Atacante você vai direto pros números mesmo, né, Vessi? Não tem como nem pros números, mas analisando o desempenho, esquece número, analisando o desempenho. Porque ele também ajuda com assistência, ele também ajuda brigando lá na mas o que eu tô falando é o seguinte, muita gente criticou o Guerreiro porque ele não faz muito gol. 0,36, tá? A média no Flamengo. Então, 0,36. Subiu de 0,34 para 0,36. É 1 gol a cada 10, 3 gols a cada 10 jogos. Em cima, completando a tua informação, o errado é quem o teu comentário, é porque o Guerreiro, assim, pelo menos essa é a minha concepção, tá? Por exemplo, para o meu time, eu prefiro um cara decisivo igual a ele, porque ele, por exemplo, pro Corinthians, ele é um cara que também não tem a média muito boa, mas tem os gols talvez mais importantes da história do Corinthians para os corintianos. Mas aí tudo bem, aí eu concordo com você. Porque o cara que faz sempre no estadual, faz no brasileiro... Obrigado por você trazer isso, que você vai enriquecer o meu comentário. Ele ficou marcado porque no Corinthians, várias vezes o Corinthians ganhou de 1-0 gol dele. E no Flamengo ele não estava fazendo isso. Sim. E aí talvez a crítica seja. E a gente não pode fugir de uma situação, eu acho bem difícil, mas não é impossível, porque a gente conhece futebol, do Palmeiras está liderando, o Atlético está brigando, o Santos está ali, e numa última rodada, o Flamengo, mesmo que ele pare de marcar agora, 0-0 contra o Atlético Paranaense, o Guerreiro faça o gol do título. A média vai continuar sendo ruim, ele teve um momento bom no campeonato que é esse, com gols decisivos, e talvez seja o cara que vai decidir mais um campeonato. E esse jogador, talvez para o torcedor, ou para a imprensa, ou para algumas pessoas não, mas para o mercado, para o treinador, que muitas das vezes, não deixa isso explícito, mas é cheio de superstição, é um cara que tem peso. Um cara que na hora de decidir, ele chega lá e decide. Como a gente tem aqueles que tem fama... Mas ainda não fez, tá? Ainda não, o Flamengo ainda não fez. Exemplo, para as pessoas que gostam de, por exemplo, se ele ficar 3 gols agora, 3 jogos sem marcar, voltou ao normal. Aí ele faz o Vitor não está muito convencido ainda de que foi um bom negócio pro Flamengo. Não estou. Não está convencido ainda de que não foi um bom negócio. O Guerreiro ganha quase 1 milhão por mês. Não estou. Não está entregando o que ainda se espera não. ainda? Mesmo nessa boa fase? Ainda então? não. Mesmo nessa boa fase. Até porque nessa boa fase o Flamengo não ganhou nenhum dos jogos, né? Lógico que sem os gols dele teria perdido. Né? Agora, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, ele fez 2 gols de bola espirrada. E teve uma chance clara, só ele e o goleiro para cabecear e cabeceou para fora.
Isso tem que ser falado. Tipo, Lógico, fez o mais difícil. lógico que é bom ele ter feito 2, mas ele teve uma chance clara, ele, o goleiro, ele cabeceou para fora. Era sozinho. Mas eu ainda acho que o custo-benefício do Guerreiro ainda é baixo. Agora, até Tim, eu estava escrevendo, até comentando com o Tim aqui no jogo do Manchester City, falei assim, o De Bruyne até agora está apagado, ele tem que aparecer para jogar. Aí eu acabei de falar, 2 minutos depois, falta, ele meteu o gol e fez. Aí um montão de gente, tá vendo? Você fala, você que se ferrou, eu falei. Aí eu falei, não me ferrei. Eu não estou fazendo uma previsão para o futuro, eu estou falando o que aconteceu. Então, o Guerreiro, não estou dizendo que o Guerreiro possa, ano que vem, fazer 80 gols e que o Flamengo ganhar a Libertadores. Ele já está sendo fundamental. Mas até aqui eu ainda acho... Então, o balanço, o saldo, eu acho que ainda é custo-benefício baixo. O torcedor está aqui, ó, as opiniões estão divergentes. O Neto Galdino está dizendo que o Guerreiro é matador, Max Miller está dizendo que o Guerreiro é mais mídia do que bom jogador, vive do gol da final do Mundial. E o Croc está falando aqui, Guerreiro vai atropelar, mas o técnico podia arriscar e colocar o Leandro Damião para ajudá-lo. E aí o Guarani pergunta, o Guerreiro é mais decisivo que Viseu e que o Damião? Ah, cara, o Damião ficou muito tempo sem jogar no futebol brasileiro e título que eu me lembre... Libertadores, que ele foi decisivo. Ah, meteu gol contra Damião, o Chivas na meteu final. Sim, ok. 2010, né? Aí o Guerreiro entra no Mundial. Eu prefiro como jogador o Guerreiro. E outra coisa que eu ia pontuar, que quando a gente começa... A gente não, as pessoas começam a bater no Guerreiro em relação à mídia, tudo isso, e ainda em cima do comentário do Vitor de custo-benefício na análise dele, mesmo nessas fases de escassez de gols no Flamengo, gente, o Guerreiro foi artilheiro das 2 últimas edições de Copa América. Então, a gente tem que cobrar, talvez até pelo custo-benefício, a questão do salário, para quem gosta de pontuar. Agora, na seleção seleção peruana, ele continuou jogando bola, porque o time jogava em função dele, porque era muito mais acionado. Que é um ponto que o Gima trouxe, quando é acionado rende mais, como era no Corinthians. Então, não dá para ser 8 e nem 80. Acho que a gente precisa de equilíbrio. Somente um elemento joga mais do que Guerreiro na seleção peruana. A caneta. Porque Peru acabou de ganhar 3 pontos, apesar de perder 2-0 contra Bolívia. Né? Bolívia botou tira e põe ponto, perde ponto e ganha ponto, que eu vou te falar. Então, é a primeira vitória de Peru na eliminatória fora de casa desde junho de 2004. E aconteceu de caneta. E derrubou a Argentina para 6º lugar nas eliminatórias, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o trecho da entrevista do nosso Fred Caldeira com o Felipe Melo, né, falando aí dos planos para a carreira, do futuro aí em 2017, se ele tem planos de permanecer na Itália, voltar para o Brasil, ou vestir a camisa do Flamengo de novo. Eu quero botar o Guerreiro de novo aqui na resenha, o Guerreiro falando sobre o Damião, que é o concorrente direto ali da vaga no ataque. Fala, Guerreiro. Com certeza, com certeza. Eu acho que uma boa chance que a gente pode ter, mas quem escolhe é o professor C. Esse depende dele. Mas é importante, sim, ajuda bastante, porque eu sei que os zagueiros já não sabem quem tomar. Então são 2 centroavantes que sempre vão esperar alguma bola que sobra aí para poder finalizar, né? O Guerreiro prefere jogar com o Damião. E aí, Tim, a gente volta até naquela discussão do Galo, né? Jogando 2 centroavantes, o Fred e o Lucas Prato. Você imagina um Flamengo, de repente, com os 2 também? Pode ser uma boa, o Damião junto com o Guerreiro, Tim? O tempo todo não. Não. Só para algum momento do jogo ali. Isso. Porque, bem, você olha para o time de Flamengo, tu tem na zaga, eles têm muito zagueiro lento. Tem Vaz, que Hever, para mim, não defende bem. Eu acho que o vilão do empate contra Galo é o próprio Hever. Mas ele é fazendo bom brasileiro, não tem, eu não concordo. Eu acho que você veja no segundo gol de Galo, você veja o problema dele. Ele não vai encarar Robinho, né? Porque ele quer fazer a sobra até dentro de grande área, porque ele não confia na velocidade dele. Qualquer um que viu o Mundial entende porque ele não confia na própria velocidade dele. Então, ele deu ao Robinho muito espaço para enfiar a bola. Então, se você vai ter zagueiro lento, e o Flamengo tem ele, contratou Donati. Deus sabe por quê. E tem Juan, que é um grande jogador, mas agora com 37 anos. Então, uma zaga lenta vai jogar muito recuada.
Aí você tem muito espaço. E botando 2 centroavantes, aí o time vai ficar esticado demais. Então, eu acho que com o time atual, com o elenco atual, é somente para as circunstâncias especiais. Os dois juntos, que eu me lembre, acho que aconteceu no segundo tempo contra a Chapecoense e funcionou. O Flamengo ganhou fora de casa. E funcionou. Foi onde veio a entrevista do Guerreiro que o Gilman tá falando. Mas então, mas a circunstância que o time falou, né? O Flamengo tomou um empate da Chapecoense no final, precisava agredir, e aí ele botou... Mas pra começar esse clássico com o Botafogo não seria uma Eu boa, acho seria que meio time, arriscado. A análise do time é matadora. Mas tem uma a tendência de você fragmentar o time é muito grande. O problema é o desequilíbrio. Porque você tem mais espaço, os caras vão querer marcar mais ali o outro. Tem mais espaço para você se resguardar. Por exemplo, eu joguei na Bélgica com o Nico Van Kescoven, que foi o zagueiro daquele Brasil e Bélgica de gol do rival, da Copa, 2002. era o zagueiro, e o nosso zagueiro pela direita era um cara lento também. É um futebol diferente, ok, na Bélgica, futebol de 20, 30 metros, né? Aquilo que a gente já falou aqui. Então adiantava muito a defesa exatamente por isso. Em vez de recuar, né? Porque a tendência é que recue, a gente adiantava. Mas aí se você tiver um atacante rápido do outro lado que saiba esperar a linha de impedimento, por mais que o goleiro jogue na sobra e eu sofri com isso, fica um espaço desse tamanho também. Você pode esticar ou você pode encurtar. Só que quando você encurta com um atacante rápido, que sabe entrar no momento certo, com o meio que pifa, é complicado. Você se expõe de uma forma ou de outra. Vamos conferir então esse bate-papo do nosso Fred Caldeira, Boa. nosso correspondente na Europa. Hoje acompanhou a derrota da Inter de Milão para o Southampton e falou com o Felipe Melo. Eu gosto como você fala Southampton, Dom sabia? Fredon, Eu chega gosto. mais, Fred. Você gosta, né, GB? Então, eu sou flamenguista declarado, né? Tem muita gente que tem muito medo de falar, eu sou isso, sou aquilo. Eu não tenho medo, eu sou flamenguista, nasci flamenguista, fui criado ali dentro, cresci ali dentro, devo muito ao clube e estou torcendo bastante. Acho que o Palmeiras também está numa fase muito boa, digamos assim, né? O artilheiro não faz gol, que é o Gabriel Jesus, mas outros fazem, outros estão definindo o jogo. Tem o Atlético Mineiro também, que é um clube, um time muito forte, tem um elenco muito forte. Mas eu creio que nessa reta final aí vai dar o que falar. A gente espera que realmente o Flamengo possa fazer um bom jogo, inclusive no clássico contra o Botafogo, porque esse clássico vai dizer muito se o Flamengo vai continuar brigando por título ou não. Você fala que é um garoto. O garoto pensa em voltar para o Brasil, pensa em voltar para casa, de repente, algum futuro próximo? É difícil a gente pensar de futuro, né? Eu penso muito no meu presente. O meu presente hoje é Inter, eu penso em continuar trabalhando aqui, estou focado aqui. E o futuro a Deus pertence. Vamos ver o que Deus tem preparado para mim no futuro. Ih, rapaz, falou Felipe Melo, boininha do Bezerra da Silva, malandro é malandro, mané é mané. Ó, ei Max, vocês vão continuar com o nosso Jogando em Casa, hein? A turma das parabólicas vai ficar com a NFL. Jogando por dentro no PSG.